Portugal foi responsável por uma série de crimes contra escravos e indígenas do Brasil na era colonial e deve pagar por isso. Quem disse isso? O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. Em conversa com correspondentes estrangeiros, Rebelo de Sousa disse também que sugeriu a seu governo fazer reparações pela escravidão e afirmou que seu país assume total responsabilidade pelos danos causados, como massacres a indígenas, a escravidão de milhões de africanos e bens saqueados. Na conversa, no entanto, o presidente português não especificou de que forma pode ser feita essa reparação. Afinal de contas, nem brasileiro eles estão aceitando lá direito, né? Brasileiro legalizado, para trabalhar, para lutar pela vida, nem isso eles querem. Então, imagina se tiverem que devolver em dinheiro tudo que levaram daqui, todo o estrago que provocaram, né? Mas é a primeira vez que um presidente de Portugal, que é o chefe de Estado no país, reconhece a culpa. No ano passado, Rebelo de Sousa disse que Portugal deveria se desculpar pela escravidão transatlântica e pelo colonialismo, mas não chegou a pedir desculpas completas, até porque não foi só aqui, né? Em boa parte da África também. Portugal foi uma potência naquele período da história. Muito China, criado Japão. Sobre a escravidão, né? Já na noite de terça-feira, ele alegou que reconhecer o passado e assumir a responsabilidade por ele era mais importante do que pedir desculpas. Pedir desculpas é a parte mais fácil. Portugal foi o país que mais traficou africanos na era colonial. Foram quase 6 milhões, quase a metade do total de pessoas escravizadas à época pelos países europeus. Como pagar por isso, Sabrina? Difícil imaginar, né? Eu acho que não vai ter dinheiro, aliás, dinheiro não paga morte, não paga trauma, não paga famílias e famílias e toda uma ancestralidade marcada por abusos e mortes e tortura. E nem a sociedade que a gente construiu, porque ela ainda é uma sociedade construída a partir da escravidão, né? Completamente. Nós somos um país moldado por isso, né? Completamente. Então, dificilmente você tem como pagar. Mas isso não significa que o esforço não valha e alguma reparação não deva ser feita. Deve ser. E eu acho que essa declaração era importante, não como retórica. Como retórica também tem lá a sua importância. Mas é que a partir daí, algo que parecia tão, talvez, impossível e tão pedido por quem carrega essa dor, uma população bem grande, não só no Brasil, vai conseguir agora estabelecer medidas de cobrança, ideias para isso acontecer. Então, a discussão avança. E reconhecer que errou é, sim, um passo importante. Foi uma declaração histórica, né? Histórica. Apesar da gente estar discutindo aí como vai se dar essa reparação, né, materialmente falando, se é que isso vai ser possível, só o fato de a gente ter um presidente do país, de Portugal, ter se pronunciado pela primeira vez dessa forma, é preciso interessante, reconhecer. né? Verdade. Sim, é um momento marcante assim na história. Tanto que essa notícia repercutiu muito lá, nos noticiários de lá e aqui, né? Vai entrar nos livros de história mesmo, né? Isso. 200 anos, 300 anos depois. Porque realmente Portugal foi um dos... A gente foi descoberto por um país que era o país de ponta na época, né? No período das grandes navegações não havia país mais tecnologicamente avançado que Portugal. Esse período da história é muito interessante, é muito curioso. Eu gosto muito dessa fase da nossa história, né? Portugal era o país mais moderno do mundo, mais avançado que a Espanha, punha medo até na Inglaterra. Né? A Inglaterra demorou um pouco mais ali para desenvolver a sua frota, né? A sua força naval. Mas Portugal avançou sobre o mundo de uma maneira que impressionava. Você falou aí da exploração no continente africano, mas Portugal foi além, né? Passou das Índias, né? Portugal chegou a colonizar Macau, ali na China, chegou ao Japão. Aliás, tem uma série ótima passando no Star Plus. Desculpa, vale a pena deixar a viagem para assistir. Vale a pena. Shogun, terminou ontem. Você assistiu? Não vi, mas muita gente recomendando. Tá todo mundo falando. Todo mundo. Que é tipo nível Game of Thrones. Sensacional. E tem a ver com esse assunto porque Portugal está muito presente na história,
porque a série se passa lá no século XVI, XVII, e nesse período a presença portuguesa no Japão era muito forte. Portugal tentou colonizar o Japão, mas não encontrou lá no Japão um ambiente fácil, amistoso, como encontrou no Brasil, com índios que só tinham arco e flecha. Lá os japoneses já tinham espada, lança, exércitos formados, uma outra mentalidade, uma outra cultura. Foi mais difícil. A exploração que Portugal tentou implementar ali se dá por conta da religião, né? Eles mandaram os jesuítas para lá, enfim. Mas, voltando à pauta inicial, importante o Marcelo Rebelo ter feito essa declaração. É um presidente que, aliás, tem feito um trabalho muito bonito. Pouco que eu acompanho dos posicionamentos dele. É importante lembrar da maneira como ele reagiu aqui quando ele foi desconvidado pelo Bolsonaro. Vocês lembram disso? O presidente de Portugal esteve no Brasil numa viagem e aí havia um compromisso oficial com o Bolsonaro. Eles iam almoçar juntos. E aí quando o Bolsonaro soube que o Marcelo Rebelo tinha um encontro na sua agenda com o Lula, que ainda era pré-candidato, eu estou falando de 2021, o Bolsonaro desconvidou o presidente de Portugal. E o presidente de Portugal teve uma reação muito educada. Saiu com elegância desse episódio. Eu não lembro exatamente da resposta que ele deu. Teve um outro momento ele que o Bolsonaro... estava no 7 de setembro, lembra? Eu ia falar lá em isso Brasília. Agora. O 7 de setembro em que ele foi colocado... Ele, o velho da van, né? O velho da van teve mais destaque na parada militar de 200 anos da independência do Brasil, com a presença do presidente de Portugal, mas estava o velho da van no meio aqui assim, ó. O presidente do Brasil botou o velho da van no meio e aí o presidente de Portugal ficou lá em terceiro, quarto lugar ali. É por causa do símbolo da liberdade que ele tem nas lojas dele. Deve ser mais importante que o presidente de Portugal. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.